Alô, amigos! Alô, amigas! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Vim Te Cobrar. Como eu já tinha dito antes, eu, Jaque Lima, serei a sua voz. Eu vou ser a sua representante que vai cobrar literalmente de todos os políticos. Mas, como é um projeto inovador e principalmente desafiador, nem todos os políticos vão aceitar esse desafio. Por isso, eu digo para vocês que quem passar por aqui, aceitar ser bombardeado, essa pessoa, esse político é corajoso. E, no mínimo, acho que não deve muito não à sociedade. Então, eu estou muito feliz porque hoje, nesse primeiro episódio, nós temos um deputado federal, ele que já vem de alguns mandatos, tem assim uma carreira vitoriosa, brilhante e que nós, que somos aqui do Ceará, principalmente, é que nós que nos beneficiamos com tantas coisas boas que ele fez durante todo esse período. Mas existem muitas vírgulas, muitas coisas que nós queremos saber e nunca ninguém perguntou. É por isso que eu estou aqui, com Vim Te Cobrar. E hoje quem está com a gente é ele, deputado federal Danilo Forte. Seja muito bem-vindo à nossa primeira edição, né? Muito obrigada. Obrigado, Jaque. É uma responsabilidade muito grande, né? Estar estreando aqui junto com você, parabenizá-la pelo desafio. E vá devagar comigo, porque eu já sou um rapaz de idade. Tá com medo? Não, nem um pouco. Eu Nem não um pouco. posso ter medo de uma mulher bonita dessa. Rapaz, as aparências enganam. Já ouviu falar? O Wesley Sacramento estará com a gente também nesse projeto. O Wesley que já é a cara realmente da população, principalmente quando a gente fala do bairro Ellery, né? Ele é conselheiro tutelar também, então ele topou esse desafio de estar aqui representando também a sua voz, a sua pergunta. Você que mandou aquela pergunta para o Danilo Forte, você que sugeriu ele está aqui. Então, você já está aí munido de algumas perguntas também? Tem muitas perguntas já que enviaram aqui para o nosso Instagram. E parabéns, que alegria, né? A gente já está ouvindo aí nos corredores, deputado. O programa já vai fazer um grande sucesso. Já começou bem e com grande peso hoje com o deputado federal forte do nosso estado. Forte, como diz o nome, né, gente? Forte também é o nosso patrocinador oficial New Quality. New Quality, que é o representante oficial dos móveis Movesco. Movesco é, assim, uma das maiores referências quando a gente fala de móveis escolares em todo o Brasil. Aqui no Ceará, se você quiser a qualidade da Movesco, você vai encontrar com a New Quality, nosso patrocinador oficial. Então, primeiramente, deputado Danilo Forte, como é que é ser um deputado durante, já estamos agora no 4º mandato, né? Qual é a sensação, qual é o prazer de servir a todos os cearenses e ao Brasil também, né? Durante tanto tempo? Eu acho que tem muita coisa para se fazer. Eu odeio aquela frase, o Brasil é o país do futuro. Eu acho que o Brasil tem que ser o país do presente. É um país que tem um potencial fantástico, do tamanho de um continente, um país que tem muitas desigualdades regionais, um país hoje que a população paga um preço muito caro pelas más gestões do passado. Pela primeira vez nós temos mais gente hoje credenciada no Bolsa Família do que trabalhando de carteira assinada no Brasil. E isso não se sustenta, porque isso é mantido pela arrecadação, e a arrecadação é em função dos impostos que nós pagamos. Então nós temos que ter atividade econômica. Nós temos condições sozinhos de ser o maior produtor de alimento do mundo e nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que passam necessidade. E esse é o desafio da política, é tentar consertar. Eu acho que o bom da política é a arte que as pessoas precisam ter e vocação para buscar no diálogo, resolver os problemas do conjunto, do coletivo, da sociedade como um todo. E político tem de todo jeito. E a gente busca se diferenciar exatamente aprofundando o debate e focado. Meu foco é o Nordeste, meu foco é os homens e as mulheres do sertão, meu foco é diminuir as desigualdades que existem no Brasil, meu foco é garantir a dignidade das pessoas. Está aí esse problema que foi agora de racismo, de violência contra o Vini Júnior. Foi uma moção minha, de minha autoria, que foi aprovada tanto na CPI do futebol, da manipulação dos resultados, como também no plenário da Casa. E nós estamos, inclusive, combatendo e repudiando o racismo e defendendo um irmão nosso brasileiro. Verdade. Que nos representa, e nossos ídolos eram negros. O nosso único rei que nós temos no Brasil, que é o Pelé,
afrodescendente, e não pode ser pela cor da pele que você vai determinar, né, a relação de denegrir, né, no que há de pior, né, exatamente as pessoas. Pelo contrário, a gente tem que exaltá-las, reconhecê-las, porque a força nossa, da nossa cultura, é muito em função do futebol. Todo mundo torce um time de futebol. Quando o Brasil joga na Copa do Mundo, é feriado nacional. E pessoas como o Vini, que enfrenta o desafio de jogar na Europa, né, como tem brasileiro nos 4 cantos do mundo, a gente precisa valorizar, reconhecer e se solidarizar. Então, esse é meu mandato, transparente, do diálogo e do debate. Pois é. Vamos voltar um pouquinho, ano passado, né? O seu nome foi muito falado, foi muito dito por conta do ICMS, né? Que se obrigou realmente, literalmente, foi para cima para reduzir, então para chegar num valor ali que ficasse bom para todos nós. Mas muita gente disse que foi uma medida mais politiqueira, porque estávamos no mesmo ano, né, de uma reeleição. O que o senhor diz? Primeiro, o Brasil todo sabe que a carga tributária do país é inviável. O Brasil hoje, inclusive, não tem competitividade. O Brasil sai o minério de ferro do Brasil, vai para a China e volta o trilho. Nem a metalurgia de um trilho a gente é capaz de fazer. Hoje a confecção chinesa está aí disputando espaço na feira com a confecção local, né? Inclusive fábricas de confecção fechando. Daí a Riachuelo que fechou. Mais de 2.000 desempregados só na Riachuelo aqui em Fortaleza. Porque nós não temos condições de competir com a roupa que vem da China pronta. E o algodão sai daqui no Mato Grosso. Então está errado. E onde é que está errado? Primeiro no insumo, segundo na tributação, né? E nós provamos que nós somos capazes de reduzir a carga tributária, reduzir a quantidade de impostos que nós pagamos. Tivemos pela primeira vez inflação negativa, né? E agora foi bacana, porque quem mais estava contra mim no ano passado era o PT, né, com esse discurso falso da questão eleitoral, e agora, para votar o arcabouço, teve que admitir que nós tivemos 3 meses de inflação negativa, exatamente porque a gente conseguiu votar, né, a redução dos impostos na gasolina, na energia, nos combustíveis em geral, né, na telefonia celular e na telecomunicação. E isso fez com que o povo ficasse com um pouquinho mais de dinheiro no bolso. E quando o povo fica com dinheiro no bolso, o consumo aumenta em outros segmentos. Então, dava para fazer uma feira melhor, dava para comprar um remédio, dava para comprar uma roupa nova, dava para comprar um carro. Está aí o desespero do governo atual, porque as concessionárias não estão vendendo carro novo, né? E está aí querendo, inclusive, baixar o imposto do carro. Só que não é baixar o imposto do carro, é baixar o imposto na gasolina, é baixar o imposto na energia, que aí é que está o grande consumo. E aí que está a indução, inclusive, do desenvolvimento. E eu acho que nós provamos, porque não teve queda de arrecadação, né, como foi tão alardeado, nenhum estado quebrou, né, a arrecadação se manteve mais ou menos no mesmo patamar. Aqui no Ceará, inclusive, tem um discurso falso, porque a arrecadação do ano passado de ICMS foi 60 milhões maior em 2022 do que em 2021. Então teve ali um crescimento. Agora o problema é que os governos projetam muita despesa para frente. E nós pagamos essa despesa pelos impostos. Então nós temos uma indústria que funciona bem no Ceará, a indústria de imposto. Aí agora essa semana a gente ganhando mais uma na questão da derrubada da taxa do lixo. E eu denunciei. Por que serve o IPTU? O IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano. As vias são pavimentadas pelo IPVA, que a gente paga dos carros. A segurança é paga pelo ICMS, que é o Estado que paga a polícia. O esgoto e a água a gente paga na conta da CAGES. As ruas por onde a gente anda em Fortaleza é tudo cheio de pardal, de radar, escondido. E nós somos vítimas e hoje o Detran do Ceará é o segundo órgão maior arrecadação, maior arrecadador do estado do Ceará. Só perde para a Secretaria da Fazenda. Então, meus amigos, nós estamos vivendo escravizados para pagar impostos. E a população usufrui do serviço público. Porque está aí 60 mil cirurgias eletivas que precisam ser feitas, está aí a dificuldade de você ter um acolhimento para um filho, né, menor numa escola de qualidade.
né? Apesar do Ceará ainda ter um diferencial com relação ao resto do país, mas mesmo assim ainda é muito aquém e as oportunidades ainda são muito pequenas. E eu estou, inclusive, com um projeto muito bacana, que eu vou conversar depois com você, do Conselho Tutelar, que é com relação às crianças com deficiência. Eu acho que isso vai ser uma revolução e eu quero, inclusive, aproveitar a lei de diretriz orçamentária, que eu vou ser relator desse ano para o orçamento do ano que vem, para incluir uma política nacional com relação a isso. Então, eu acho que diminuir imposto é bom. E não é prova que é bom, porque aumentou a oferta de emprego, porque você compra mais, você democratiza a compra, e aí a indústria tem que contratar mais, o comércio tem que contratar mais. Voltaram os impostos em alguns estados para o patamar anterior, e o que aconteceu? A atividade econômica diminuiu. E aí o desemprego aumentou, inclusive aqui no estado do Ceará, né? As empresas fecharam, tem muita empresa fechando, sem condições de ofertar emprego, e quem paga a conta somos todos nós. Então, eu acho que tem que mudar essa lógica. A lógica de redução de imposto é garantir dinheiro no bolso do consumidor, da dona de casa, do trabalhador. E o meu propósito não é governo rico e povo pobre. O meu propósito é o povo vivendo bem, com dinheiro no bolso, e um governo eficiente, capaz de ter bons serviços públicos, serviços de qualidade. Então, se pagasse um imposto relativamente alto, mas se tivesse em troca o bom serviço, tudo bem. Se nós tivéssemos, por exemplo, na Inglaterra, não, na Alemanha o imposto é muito alto. Na Suíça também, né? Mas, em compensação, a saúde é de graça e é de excelência. O transporte público é de graça e o ônibus chega lá, tá a hora, você pode ir lá com o ônibus, tá lá na hora que marcou, né? A educação é uma educação de qualidade. A segurança pública nem se compara, né, com a segurança pública aqui no nosso estado. Então, quer dizer, se você tivesse pelo menos essa retribuição, até se justificaria. Sim. Né? Mas o imposto não é em quem produz. O imposto é na renda, é de quem tem riqueza, né? É quem tem patrimônio. Aqui no Brasil é o contrário. Você vai pagar uma folha de trabalhadores numa fábrica, para um trabalhador você paga quase 2. Porque quando você paga R$ 1.300 para um trabalhador, você paga mais 900 de impostos e de encargos sobre a folha. Por isso é que eu acho que a gente tem que trabalhar uma desoneração total da folha de pagamento para fortalecer as empresas. E vai ganhar nos outros tributos, que é no tributo do consumo, que é no tributo da renda, que é no tributo do patrimônio, porque aí, quando a sociedade ganha mais, né, você tem mais facilidade, inclusive, de ter acesso. E não é evasão fiscal. O Brasil é um paraíso de evasão fiscal. Está aí essa história dos jogos de aposta, dos bets. Já tem gente calculando que no Brasil, no ano passado, essas casas de aposta recolheram mais de 120 bilhões ao longo do ano. Quase 10 bilhões por mês. Nós estamos, inclusive, na CPI da manipulação dos jogos. Não, a gente vai já entrar nesse assunto. E os números são muito grandes. E não paga nada de imposto, nada. Nada de imposto. É verdade. Então, assim, é contra veementemente a taxa do lixo. É isso? Se o prefeito Sarto estivesse aqui, o que o senhor falava para ele em relação a isso? Primeiro que ele precisa fazer autoescola, né, para aprender a dirigir. Segundo, que o lixo está amontoado aí na cidade e que não tem sentido cobrar taxa de lixo e cobrar IPTU alto. Né? No estado que a gente paga o segundo IPVA mais caro do Nordeste. Então eu acho que inclusive eu já disse uma vez com ele, viajei do lado dele no avião, daqui para Brasília, né? A gente toda semana vai, toda semana vem, e ele sentou assim, coincidência, eu sentei, ele sentou, a cadeira do meio ficou vazia, ele estava assim do meu lado, e eu disse para ele, prefeito, está todo mundo cansado de pagar imposto. Para que essa taxa? Inclusive o senhor foi líder do Juraci lá atrás, quando o Juraci tentou cobrar a taxa do lixo, e não deu certo. O senhor está repetindo o erro do passado. Né? Vamos olhar para frente. Aí ele veio com a história, não, porque a despesa está muito alta. Eu disse, vocês não cortam despesa. Eu denunciei na época da campanha passada. A Prefeitura de Fortaleza contratou 21 mil pessoas para fazer campanha eleitoral. 21 mil pessoas. A denúncia está lá no Ministério Público. Pena que o Ministério Público não apurou. Mas foram contratadas 21 mil pessoas, né, no final de 2020, só para fazer a campanha do candidato do prefeito, que era ele. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer o debate, porque eu tenho consciência muito tranquila daquilo que eu estou falando. Petrobras, sobre a política de preços, você prefere a antiga forma ou a nova forma? Eu acho que
a Petrobras ela tem que compatibilizar a capacidade de produção dela e ofertar o melhor preço para o consumidor. Porque a Petrobras, inclusive, ela joga muito malandramente em função do corporativismo dela, né? Quando é bom para a Petrobras ser empresa pública, ela é uma empresa pública. Quando aconteceu, quando ela quebrou, né, depois da questão da confusão da Lava Jato, do Petrolão, né, fomos nós que aportamos recursos, inclusive, para a pesquisa do pré-sal, né, para a construção dos gasodutos. Foi aí nós, eu, você, todo mundo que paga imposto, terminando pagando a mais, né? E aí ela, no governo passado, ela teve um viés mais voltado para o lado empresarial. Então, os dividendos, o lucro da Petrobras foi lá para cima, né? Inclusive, quando a gente fez o questionamento para reduzir os impostos do combustível, é porque a Petrobras estava ganhando muito dinheiro, né? E isso, a gente sabia que não ia fazer falta. E agora, dentro dessa nova disciplina. Então, eu acho o seguinte, o que ela tem que dar condição é para que as outras refinarias também possam ter a redução do preço. Porque, por exemplo, a refinaria da Bahia foi privatizada. Aí ela vende o óleo do pré-sal que sai do Rio de Janeiro para a Bahia do mesmo preço que vende o óleo que sai do pré-sal do Rio de Janeiro para os Estados Unidos ou para a Europa. Aí está errado. Por quê? Porque você viu que o governo prometeu baixar 42 centavos no litro da gasolina no Rio de Janeiro, mas não chegou o rebate do Ceará. Por quê? Porque o Ceará compra da gasolina da Bahia ou da gasolina importada de outros países para o Ceará. E isso criou, inclusive, uma redução muito menor no preço final da gasolina. Então, a gente tem que saber dar equidade, né? Tem que dar equilíbrio para que todos possam baixar o preço e que, de fato, a redução de preço não seja só num estado ou dois que está mais próximo do polo produtor, mas seja no todo, para que todo o Brasil possa usufruir, né, dessa queda dos preços. Wesley, uma pergunta aí do povo. Olha, temos várias perguntas, já que a primeira é falando, o senhor é deputado muito atuante, nos dá muito orgulho e tem muito orgulho do nosso voto. Quem falou foi o Douglas Silva. Também tem aqui perguntando lá de Irauçuba, quais são as pretensões para emenda parlamentares para lá. E também tem aqui um alô de Uruburetama perguntando quando é que o senhor vai comer a galinha caipira. Eu quero também, me leva. Bom, agradeço a todos, né, ao Douglas e aos demais participantes. Vamos por partes aí. Né? No caso específico da Irauçuba, esse projeto, inclusive, do Núcleo Integrado das Crianças com Deficiência, foi uma experiência vivida lá. Então explica o que é. Vou explicar. Eu fiz uma luta muito grande de combate à pedofilia. Eu acho que criança e idoso têm que ser protegidos pela sociedade. Eu também acho. E muitas vezes ficam muito expostos. E ali eu vi o sofrimento das famílias, né? Eu vi as crianças me agarravam com uma força, né? Faltava quebrar o pescoço da gente, porque sentia ali um pouco de segurança, de garantia. E isso é uma coisa que me apaixona muito. E toda família hoje tem alguém com algum tipo de deficiência, né? E a gente fica numa aflição muito grande. Por quê? Porque onde é que vai colocar o filho, né? Onde é que ele vai colocar o filho que ele não vai sofrer bullying, que ele vai ser bem tratado, que ele vai ter um bom acompanhamento? Então eu acho que a ideia, né, do núcleo integrado, que vai ter as atividades psicomotoras, que vai ter o psicólogo, que vai ter o pedagogo, que vai ter o fisioterapeuta, o fonoaudiologista, né? Então, todos os serviços que aquela criança precisa no núcleo só, e tem a interação dessas crianças com outras crianças, né? Tem música, tem esporte, né? As crianças ficam muito mais felizes. Eu vi isso, não foi ninguém que me contou, não. As famílias ficam muito mais seguras, porque sabem que o filho dela está ali num tratamento diferenciado. E não tem uma política pública no governo com relação a isso, no governo federal. É mesmo. E é uma política principalmente de saúde. Então, em vez dos deputados estar botando dinheiro para fazer unidade básica de saúde, ou muitas vezes até para situações que a gente não sabe qual é o gasto, vamos gastar numa coisa que vai ter retorno para a sociedade e que vai fortalecer, inclusive, a aplicação das emendas parlamentares. Então, diante disso, nós fizemos, inclusive, na semana passada, uma reunião no Ministério da Saúde. Foram 2h30 de reunião. Os técnicos ficaram maravilhados, porque não tinha uma proposta, né, para esse tipo de política pública.
até num momento de sinceridade, eu vi algo parecido no Recife, mas não com toda essa complexidade e toda essa interação. E olha que é uma proposta daqui, da Irauçuba. Ai, que legal. Terceira cidade em desertificação do Brasil. Uma cidade que sofre muito com a caatinga, né, com a seca, né? Mas é uma cidade de resistência, de resiliência, que tem uma gestão muito focada desde o ex-prefeito Donatinho e atual prefeita Patrícia. E eu abracei essa proposta e estamos levando para colocar no orçamento da União. Então, a Irauçuba agora não vai fazer política pública só para a Irauçuba, não. Ela está servindo de exemplo para levar para todos os municípios do Brasil. E é isso que você quer tornar nacional? Nós vamos, inclusive, colocar isso no orçamento para que toda a União possa, inclusive todos os parlamentares possam alocar recursos para isso. E lá nós temos agora também uma política bacana de saúde preventiva, em que toda a sede do município vai ter saneamento básico. Tanto o lado do centro da cidade, como o outro lado da pista, do outro lado da BR-222, que é o lado do Gil Basto. E com isso é uma obra completa de algo em torno de 23 milhões de reais, que já está, inclusive, com os recursos aportados, né, desde o final do ano passado, e agora está, inclusive, na fase final de aprovação dos projetos, porque isso vai dar uma tranquilidade maior, né, no combate às doenças de veiculação hídrica, que nós ainda temos muito, né, crianças que têm, né, desidratação, que têm, né, problema de pele, né, coceira, até está o Xande lá com... psoríase. Exatamente. Isso pode ser também por causa de água não tratada, que muitas vezes pode contaminar e pode trazer transtorno para as pessoas. Então, eu acho que essa é uma política acertada e minha gratidão e meu amor e meu carinho ao pessoal da Irauçuba. E a galinha onde mesmo? Na Uruburetama, que antigamente era São Francisco da Uruburetama. Ah, é? Toda aquela região Irauçuba, inclusive Itapajé, até o Soca, tudo faziam parte de São Francisco de Uruburetama, é o município mais velho da região, já ali na fronteira com Itapoca, em cima da serra, um clima maravilhoso. Tem a mesma condição climática de Guaramiranga, mas não tem ainda o desenvolvimento do turismo que o Maciço do Baturité tem. Eu acho, inclusive, que é uma questão para se pensar no futuro. E a compreensão agora nossa é salvar, né, a nossa indústria calçadista. O Vale do Curu virou um polo calçadista, Uruburetama, Itapajé, Pentecoste, Apuiarés, tem grandes fábricas de calçado. Tem essa questão da competitividade internacional que fragilizou muito a indústria local. E nós estamos agora, inclusive, estou vindo agora, direto para o seu programa, de uma reunião com o governo do Estado, onde nós estamos definindo uma equação financeira para manter esse polo calçadista, que são mais de 5 mil empregos na região. Olha. Então, eu acho que isso já é uma demonstração muito clara do que há de mais digno do ser humano, que é ter seu emprego e a garantia do sustento da sua família pelo seu trabalho. Eu acho que isso aí, né, é glorificante e é um trabalho que é importante para todo o Vale do Curu. Deputado Danilo Forte, ele foi contra o orçamento secreto. Foi, não mas fez uso. Não. Onde é que eu fiz uso? Não fez uso do orçamento secreto? Nunca. Todas as minhas emendas têm minha assinatura. Eu não faço transferência fundo a fundo para ser ninguém. Que é o que chamo de PIX. Que é aquela transferência que sai do orçamento da União e cai no caixa da Prefeitura sem dizer com o que é que vai gastar. Todas as emendas do deputado Danilo Forte têm o convênio, e o convênio diz como é que o dinheiro vai ser gasto e quanto vai ser gasto e o tempo que tem para execução. Então, isso aí eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. O que eu tenho emenda é da RP9, que aí as pessoas misturam RP9 com orçamento secreto. Isso aí vai depender muito de como você determina que aquela emenda vai ser aplicada. Na RP9 eu carimbei todas as minhas emendas, inclusive essa de Irauçuba, do saneamento básico, parte dela vem da RP9. E foi exatamente muito clara, né, o que é que vai ser gasto e como vai ser gasto. A RP9, ela não pode ser uma emenda programática. Ela é uma emenda de relator para fazer ajustes no orçamento. Por exemplo, nós temos todo ano problemas de erosões climáticas que podem causar catástrofes. Deslizamento de serra, né, alagamento de cidades, né, problemas que causam muito transtorno para a população. Só que pela legislação atual, esses recursos só podem chegar na população se tiver óbito, ou seja, se morrer gente em função disso.
Isso está errado. Nós temos que fazer uma ação preventiva. E, muitas vezes, essas ações das erosões ambientais não têm uma programação, mas acontece, como aconteceu lá em Brumadinho. Então, diante disso, o relator do orçamento pode ter um programa, pode ter um projeto que não vai se viabilizar. Por exemplo, todo ano sobra dinheiro na usina nuclear no Rio de Janeiro, no submarino nuclear da Marinha, porque o recurso é garantido, mas não é executado na totalidade. E toda a vida você pode fazer um remanejamento. Então, as emendas de relator, elas são importantes para fazer esse tipo de relamento, de compensação. O que não pode é fazer disso uma ação programática. Então, qual é a ideia, inclusive, minha como relator? É que as ações programáticas fiquem nas emendas individuais, nas emendas coletivas de bancada ou das comissões temáticas da Câmara e no planejamento dos ministérios. E que os ministérios possam fazer esse planejamento em cima das necessidades da população. Por exemplo, eu sou a favor do orçamento participativo, né? E quero que a gente evolua, inclusive, para o orçamento 100% impositivo, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, como são nos países do primeiro mundo. Porque aí você tem a segurança que aquele recurso vai ser investido daquela forma, naquele lugar. Sim. E você diminui muito qualquer desvio de conduta com relação a isso. Inclusive, eu tenho uma máxima comigo mesmo, que onde tem orçamento público, tem que ter transparência e fiscalização. Porque é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Então, explique didaticamente para quem está em casa, que entendeu agora que o orçamento secreto ele foi contra e realmente não fez uso, foi muito bem explicado. Por que não pegar esse orçamento? Não, eu acho que o orçamento, ele depende muito também da arrecadação, né, do momento econômico que o país está atravessando. Essa discussão do arcabouço fiscal agora, todo ele é uma intenção de como você vai usar o dinheiro público. Uhum. Né? Como o governo vai ter... Você não necessariamente tem que prestar contas, não é isso, no secreto? Essa é uma visão que precisa ser melhor apurada. Uhum. No caso das minhas emendas, em todas elas, eu fiz de forma muito transparente. Né? Agora, tem gente que faz, né, outro tipo de transferência ou até se envolve, né, em negociações de emenda, que é crime. Né? E eu, inclusive, denuncio, porque é crime. Uhum. Né? E é para isso que existe a Controladoria Geral da União, para isso que existe a Procap aqui no Ceará, parece que existe o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, parece que existe a Polícia Federal, para onde tiver o crime, ela identificar e punir, né, seja lá quem for, seja o senador, o governador, o deputado, o prefeito, seja quem for. Né, se está exposto ali, né, se fez mal feito, que pague e tenha a responsabilidade pelos seus atos. Pois é. Eu até registrei aqui para ler para vocês, gente, que é o seguinte, ele participou da PEC dos benefícios, né, que foi um reajuste no valor do auxílio, né, esse valor aí do auxílio que foi maravilhoso, do Vale Gás, e criou um voucher também para os caminhoneiros, né, foi muito bom para toda a população, mas a pergunta é, o senhor fez isso com tanto empenho, no intuito era para ajudar o governo do Bolsonaro, para se reeleger? A população tem fome, né, e essas pessoas são exatamente as pessoas da base da população brasileira. Né? Essas são pessoas que muitas vezes não têm oportunidade. Hoje nós temos uma exclusão muito grande. Né? Nós temos aí mais de 20 milhões de pessoas no Brasil que passam necessidade comprovadamente, que têm dificuldade de ter o seu alimento, a garantia do seu sustento, né? E que precisam do Bolsa Família. E que R$400 já não dava mais para você fazer pelo menos uma feira, uma cesta básica digna para sustentar uma família de 4 pessoas durante um mês. Uhum. Então, quando a gente percebe isso, né, e paralelo a isso, mesmo com todas as dificuldades, o Brasil foi o país do G20, dos grupos dos 20 países mais ricos do mundo, que melhor teve a relação da dívida do país, do governo, com o crescimento da economia, porque muitos países, inclusive, estouraram, né, a relação dívida-PIB, ficou a conta maior do que o país gera de riqueza, inclusive dos Estados Unidos, que é o berço do capitalismo e a nação mais rica do mundo. Nós aqui no Brasil nós fizemos uma redução dessa relação.
Então tinha um espaço fiscal que poderia garantir, né? Por exemplo, eu tenho uma cena que eu não me esqueço nunca. Eu estava em Itapipoca, um rapaz jovem assim, né? Moreno, alto, bonito, me abraça e diz: deputado, eu quero lhe agradecer muito. E eu, sem saber por quê, o senhor tirou meu tio da depressão. Eu estava com um tio que estava deprimido, não conseguia rodar o táxi, né? A financeira estava querendo tomar o carro, e com a redução do imposto na gasolina e com o auxílio taxista, ele voltou a rodar. Hoje ele é outro homem, já renegociou a dívida do carro com a financeira e voltou a ter atividade, voltou a ser alegre como ele era anteriormente. Porque as pessoas pararam durante a pandemia. Sim. Táxi, né, o transporte, Os artistas. Teve segmentos que realmente pararam, né? Os bares e restaurantes tiveram uma queda muito grande e nós votamos lá o negócio do Pronamp para poder fazer uma linha de crédito para atender a essa demanda. E isso todos os países fizeram. Então não é uma coisa exclusiva do Brasil e nem foi em função da eleição. Né? Foi em função da necessidade daquilo que as pessoas estavam passando. E, graças a Deus, nós saímos bem da pandemia em relação ao resto do mundo. Saímos mal na questão dos óbitos, da morte. Teve aquela confusão da vacina, eu vacinei, né? Fiz campanha pela vacinação. Né? Eu acho que as pessoas... Eu gosto de vacinar, né? Eu acho que é uma saúde preventiva importante e o brasileiro gosta de tomar vacina, né? Não sou só eu. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muita consciência com relação a isso. E não misturar as coisas, porque na política é muito fácil, né? Agredir, misturar, manipular as informações, exatamente para criar, inclusive, constrangimento na disputa eleitoral que há. Né? Então, e quem já está no quarto mandato, às vezes paga uma conta maior, porque já, né, os inimigos vão avolumando exatamente para tirar, né, a pessoa do processo eleitoral. Tudo é pensando no povo, né? Do bem-estar, no melhor do povo, não é? Eu acho que num país tão rico como o Brasil, com tantas carências, a gente diminuir as distâncias, né? A gente diminuir as desigualdades regionais é a função fundamental que nós temos. E hoje você tem em todos os estados do Nordeste mais gente precisando, né, comendo do Bolsa Família, do que trabalhando de carteira assinada. Para mudar essa lógica, é energia limpa e renovável, barata, e reduzir os impostos. Mais perguntas, Wesley? Temos mais perguntas aqui, já que tem um depoimento aqui do Rafael Araújo, que ele é morador lá de Itapajé e agradece por você levar, né, à Universidade Federal do Ceará. Ele faz lá a análise de desenvolvimento de sistemas, já que olha que legal. Que bacana, né? E tem outra pergunta aqui da Sara, que ela fala para qual a importância da educação e a necessidade para melhorar a qualidade da educação básica. O senhor tem ações concretas para o momento, para abordar essa problemática, e pergunto mais, como está avaliando o nosso ministro Camilo Santana à frente do Ministério da Educação? Eu acho que a educação é a ação transformadora na vida das pessoas. Eu sou fruto da valentia da minha mãe, lá em Itapajé, que trouxe a família toda para estudar em Fortaleza, né? Vendeu o que tinha para aqui ter uma casa e colocar a família em bons colégios, e ela, a coisa que ela mais se orgulhava é de ter conseguido formar os filhos, né? E isso é um desafio para a minha geração ainda muito grande. Pra você ter uma ideia, nós, no meu tempo da escola de engenharia na Federal do Ceará, nós só tínhamos 14 filhos de Itapajé cursando na universidade. Caramba. Aqui em Fortaleza. 14 só. Hoje nós temos um campus da UFC lá em Itapajé. Dentro, né? E foi uma luta minha, né? Desde 2012, né, de levar esse campus para lá. Nós já temos 3 cursos, todos na área de TI, temos agora mais 3 para iniciar. Agora em junho, a turma está indo visitar a BrisaNet, porque os cursos são tudo de tecnologia da informação, e nós temos aqui no Ceará, né, uma empresa fantástica que faz uma revolução, né, na inovação tecnológica com relação a 5G, né? E eu organizei, inclusive, essa visita para eles verem o lado prático da história. Tem gente lá no Itapajé que já conseguiu vender software
para países da Noruega, da Holanda, né? O que é uma demonstração muito clara que esse mundo é muito competitivo, né? E que é o mundo do futuro, né? E agora, inclusive, nós vamos ampliar ainda mais, se Deus quiser, a oferta de cursos em Itapajé. Já é um compromisso do novo reitor da UFC, que foi quem pensou o projeto comigo lá no começo, que é o professor Custódio. Eu fiquei muito feliz agora com a eleição dele. Eu acho que ele vai fazer um trabalho muito bom com relação a isso. E, ao mesmo tempo, estimular a juventude. Né? No mundo cada vez mais competitivo, como nós estamos vivendo hoje, a educação é tudo. Então, a Itapajé tem a sorte, né, de ter a Escola Adriano Nobre, que por muitos anos já é a primeira escola na classificação das escolas profissionalizantes do estado do Ceará, né, mérito do seu corpo diretivo, mérito dos seus professores, mérito da parceria e do acompanhamento que eles fizeram com as famílias. Então, é um negócio muito diferenciado, né, muito bacana. E eu acho que são essas experiências que precisam ser, né, distribuídas como um todo. Então, quando você pega uma ideia inovadora aqui nessa de Irauçuba e leva para o Brasil, você está ali dando condições de igualdade para que todos possam alcançar um crescimento e um desenvolvimento pessoal e individual muito grande. E eu acredito muito na força da educação. Né? O ministro Camilo está lá iniciando o seu trabalho, está, inclusive, retomando, né, um universo muito grande de obras paralisadas que, devido a essa questão da pandemia, ficaram com os orçamentos ociosos. Né? Então, o que é que aconteceu? O orçamento que era previsto para fazer uma creche, uma escola, né, ficou defasado, né, pela volta da inflação, pelo fato de, na pandemia, o preço dos insumos ter aumentado muito. E eu estou, inclusive, discutindo para a próxima LDO a gente fazer a condição do ajuste por aditivo, seja um aditivo de redução de metas. Por exemplo, tinha dinheiro para fazer 7 quilômetros de estrada, mas o dinheiro só dá para fazer 5. Então você diminui e faz só os 5 e entrega a etapa útil. Mas se não der etapa útil, uma creche que você tem que entregar pronta, então você, em vez de fazer a redução de meta, você faz o aumento dos recursos financeiros e com isso você garante a conclusão da obra e entrega para a população. Que o mais bacana no serviço público é você ver os equipamentos públicos funcionando com qualidade. Gente, isso aqui eu vou perguntar, que é uma curiosidade, porque muitas vezes, quando um deputado ele não se dá bem com a prefeitura, ele geralmente não ajuda aquela localidade. Me disseram, né, sobre esse assunto aqui da Universidade de Itapajé, que o deputado Danilo Forte não tinha um bom relacionamento com a prefeitura, mas mesmo assim deu todo o apoio para essa universidade, né? E está bombando, como disse até o nosso eleitor aqui, o nosso ouvinte, telespectador. Eu quero saber se isso é verdade ou não. Mas antes, pegando esse gancho aqui da educação, queria agradecer o nosso patrocinador oficial, que é a New Quality. A New Quality é aqui no Ceará. Ela é a única exclusiva que vende os móveis da Movesco. Movesco, em todo o Brasil, ela é a número 1 quando se trata de móveis escolares. Então, se você tem uma escola, se você vai montar a sua creche, a sua universidade, com certeza, aqui no Ceará, a melhor opção para você é New Quality. Fala com eles, aqui está o telefone de contato, no Instagram, eu tenho certeza que você vai estar levando conforto e muita qualidade para todos os alunos, seja ele criança, do berçário, porque no berçário tem até caminha, ou então para os adultos também, adolescentes, enfim. É só falar com a New Quality, representante oficial Movesco no Ceará. Então, deputado, é verdade ou não é verdade? Existe uma animosidade entre o deputado e a prefeitura de Itapajé, ou isso é só falácia? 20 cobrar, né? A política, ela junta e ela separa. Sim, com né? certeza. Então, quer dizer, eu gosto muito de projetos com começo, meio e fim e cobro muito uma continuidade nas ações e também na integridade da relação. Por exemplo, eu não sou deputado de estar pedindo emprego para ocupar cargo em governo. Eu não sou deputado de vender emenda. Eu sou um deputado de resultado. Eu busco resultado. E, infelizmente, né, nós elegemos a prefeita de Itapajé. Inclusive, ela tem até um contra-parentesco comigo ainda. Foi muito bem eleita, mas o governo foi um desastre.
você tem uma ideia, é uma médica, Sim. e hoje o Itapajé não tem uma casa de saúde funcionando. Eita. Inclusive, uma das discussões que eu tive agora recente com o governador Eumano é a gente fazer um hospital lá, porque lá não funciona nada. As pessoas estão saindo lá para ir ter um filho na Irauçuba, na Itapoca, ou até na Tejuçoca, que é uma cidade filha de Itapajé, como a Irauçuba também. Então, o ambiente, né, foi se deteriorando, as relações foram se distanciando. Por exemplo, nós temos lá a indústria que eu falei do polo calçadista, na época tinha 1.600 mulheres trabalhando lá. E a coisa que elas mais me pediam é uma creche para deixar as crianças. E eu, inclusive, viabilizei, né, os recursos para construir uma creche, se eu não me engano, em 2020. E a única coisa que eu pedi para a prefeita é que fizesse uma homenagem à minha mãe, que trouxe os filhos para cá e trouxe vários sobrinhos. Lá em casa chegou a ter 17 filhos de Itapajé estudando. Eita. Né? E ela gostava muito de, né, induzir as pessoas para o estudo, para a educação. E eu disse, olha, prefeita, eu só quero que você mande um projeto para a Câmara dando o nome da creche para minha mãe. Fora daí, eu não vou me meter quem vai fazer, quem não vai fazer a obra, tá aí o recurso. Tá. Até hoje, quase 3 anos depois, nem sequer o problema do terreno foi resolvido ainda. Então, fica difícil você colocar uma emenda, colocar um investimento. Pra você ter uma ideia, a Praça da Juventude... Como é que confia, né? A Praça da Juventude de Itapajé teve o empenho na mesma época da Praça da Juventude de Irauçuba. Já fazem 2 anos que a Praça da Juventude de Irauçuba está funcionando ali do lado, 24 quilômetros depois do Itapajé, e a Praça da Juventude de Itapajé, a obra abandonada, não sei se está sendo concluída e tudo mais, e que é um equipamento, para você que é jovem, muito bom, porque lá você tem a parte de música, de canto, você tem um anfiteatro, você tem atividades esportivas, tem até o beach tennis, agora está na moda. Né? Moderno, né? Tem aula de música, eu queria ver se eu aprendia a cantar ou a tocar saxofone lá. Vai dar certo. Deputado, e já que me chamou agora uma curiosidade, que mesmo sem o apoio então da prefeitura lá de Itapajé, né, o deputado ele consegue ser muito bem votado, né? Cerca de quase 10 mil votos em um município, uma concentração em um município. Se a gestão, se não caminha com a gestão, porque é natural que um deputado federal ele tenha uma concentração de voto muito forte quando a prefeitura está apoiando o deputado. Sim. E aí, mesmo sem a prefeitura estar apoiando o deputado tira quase 10 mil votos. E mesmo assim ele levou o UFC também, né? Pois é, rapaz, que curioso. Essa é a minha gratidão ao meu povo lá, né? Mesmo. Em 164 anos de história do município, foi a primeira vez que o município de Itapajé teve um deputado federal, um filho da terra. Sim. Não sou minhoca, mas sou filho da terra. E tenho muito orgulho de ser filho da terra. Onde eu estou, eu faço questão de fazer referência. Né? Eu acho que a nossa relação direta com o conjunto da população, né? O nosso debate com a juventude é muito forte, muito próximo, né? Com as atividades socioculturais do município. Então, eu acho que... E essa interação, né, que a gente busca construir, mostrando que tem caminhos. Isso. E que a política não é só o desgaste da disputa eleitoral. Né? Passou a eleição, desce do palanque e vamos trabalhar. E é isso que a gente precisa fazer. E graças a Deus, mesmo com todas as dificuldades, a gente está conseguindo botar lá um tijolinho na história e a coisa está mudando. E se Deus quiser, um dia a gente vai ter aí uma interação maior, uma gestão tão comprometida como é o caso de Irauçuba do lado, como é o caso de Tejuçoca ali do lado, como é o caso de Miraíma também ali do lado, que são prefeitos parceiros meus e que mostram seus exemplos, né, de como você pode fazer uma boa gestão sem os vícios do passado. Deputado Danilo Forte não está fugindo de pergunta nenhuma, nem está dando rodeio. Eu estou impressionada, parabéns. Inclusive, todas as respostas estão sendo bem didáticas, todos estão entendendo, eu tenho certeza disso, está sendo muito bom. E nós temos uma dúvida. O senhor votou para a urgência do projeto da fake news, né? E aí, na hora, vai ser sim ou não para as fake news? E o porquê? Ninguém gosta de fake news. Não, claro que não. Então aí você tem 100% de compreensão, porque a fake news é uma mentira. É uma agressão. Eu fui vítima de fake news. Inclusive já ganhei 2 ações na justiça, né, contra influencers, né, que chama? Influências ou
Digitais. Mentirosos mesmo. Né? Mentirosos da internet. Exatamente. Que colocaram agressões à minha pessoa, que colocaram, inclusive, votações que eu não tinha participado, né? Mudando, inclusive, o meu posicionamento e mentindo para a população. Eu já ganhei 2. Devo ter bem umas 5 ou 6 ações que eu sou autor. Inclusive, tem um que nunca me pagou a cesta básica. Eu não quero dinheiro para mim. Né? Eu quero cesta básica para distribuir com a população mais carente. Então eu entro, luto, vou na justiça e quando eu ganho eu quero o pagamento em cesta básica para distribuir exatamente com as pessoas mais carentes. Então tá sendo bom, né? Não? Tá ajudando aí. E por outro lado, bom porque não é você que apanha, sou eu, né? E pra política é muito ruim, né? Principalmente em véspera de eleição. Com certeza. É. Daqui que você vai dizer o contrário e a velocidade da internet é muito grande. Não, né? e pode voltar no Vídeo Cobrar aqui. Você- Toda vida que tiver isso aí, venha e conte a sua verdade, porque nós estamos aqui para ouvi-lo. Obrigado. Então, quer dizer, você hoje tem um instrumento na mão e até meu pai gostava de brincar dizendo isso, no telefone todo mundo é valente. É mesmo. Então, pega lá o telefone, faz uma agressão e não pode ficar por isso mesmo. Então, nós temos que ter uma legislação mais rápida para punir e também nós temos que ter algum controle sobre a veiculação, Sim. porque isso dissemina como apagar fogo com gasolina. Então, a gente precisa ter uma legislação. Não tem. E, para ter essa legislação, precisa o Congresso votar. Então, Mas nós não vai trazer a censura, não? Nós não podemos se prender aos dogmas. A censura já existe para algumas coisas. Por exemplo, se você botar uma palavra terrorismo, ou se você botar uma palavra pedofilia, ela vai ser analisada pelos órgãos de veiculação para saber se aquilo se trata de uma atividade positiva ou negativa para o combate. Sim. Né? Então, eu acho que essa censura pelos algoritmos já existe. O que a gente não pode permitir é a disseminação da mentira. Né? E outra coisa também, o patrimônio do seu trabalho. Porque chega lá, você Toda uma toda história, né? bacana, se prepara para fazer o programa, Verdade. investe para fazer o programa. E os aplicativos usam o teu programa, ganham dinheiro em cima do teu programa e não repassam nada para ti. É isso mesmo. Isso é fato. Então, eu acho que, por exemplo, a discussão foi mal feita. Né? E como a sociedade brasileira está muito polarizada né, entre Lula e Bolsonaro, entre esquerda e direita, não se foi a fundo no que era essencial. Então, se questionou até mesmo a votação do pedido de urgência, que não era nem no mérito. Nós não estávamos ali analisando o mérito da matéria, nós não estávamos ali analisando em profundidade qual era o projeto que ia ser aprovado. Nós estávamos analisando apenas a necessidade de votarmos logo isso ou não, de tirar né, de todo o processo. Porque um projeto de lei na Câmara, pelo trâmite normal, se ele for muito rápido, ele passa 2 anos para ser votado. Se você faz um requerimento de urgência, você tem condições de votá-lo em 60, em 90 dias, em 120 dias. Então, o que a gente estava fazendo ali, e o que nós fizemos, foi a aprovação do requerimento. E aí o mundo caiu. Pá, aquela pancadaria toda. O que é uma incoerência. Porque se todo mundo tiver a paciência de analisar a fundo, é melhor você ter, inclusive, a retaguarda do direito de acesso à lei do que você estar exposto numa polarização, muitas vezes ignorante, né, muitas vezes perdida em função do desejo eleitoral que cada lado tem e fragilizando exatamente e expondo pessoas a situações muitas vezes caluniosas. É verdade. Só é membro, essa pergunta aqui, eu tenho certeza que muita gente está esperando. Ele até deu uma introdução, mas eu disse calma, que a gente vai a fundo, porque eu quero saber se vai dar prisão na CPI das apostas. O senhor está muito à frente, realmente. Agora a gente já sabe, até esse exato momento, né, já são 4 ex-jogadores do Ceará, não é? Que estão envolvidos. E o que o senhor pode explicar dessa mesma maneira que o senhor veio até agora, explicando tudo bem direitinho, que dá para entender com essa linguagem que eu acho que é a nossa linguagem, tem que ser um programa popular, que você entenda, que você veja tudo aqui que o deputado está falando e que você entenda. Poxa, ele explicou legal em relação agora à CPI das apostas. A grande paixão do brasileiro é o futebol. Nós somos um país alegre, a gente gosta de música, a gente gosta de festa, a gente gosta de futebol. E no futebol está a nossa paixão. Né? As nossas primeiras paixões, inclusive, porque
Lá em casa a gente torce Ceará desde que nasceu. Eita! E você vê seu time exposto a uma humilhação como nós passamos no ano passado. Um time que era bom. Um time que começou o campeonato ganhando do Palmeiras, que foi o campeão. Não tem um jogador que jogou no Ceará no ano passado que não tenha jogando esse ano no time da primeira divisão. Estão todos. Por que é que não deu certo? É muita, né? É muita coisa para a gente investigar. E não foi só o Ceará. São diversos clubes pelo Brasil inteiro. Aqui, inclusive, parabenizo, né, o presidente do Vila Nova, lá de Goiânia, que teve coragem de entrar, de meter o dedo lá na ferida para, né, dali tirar a sujeira. Parabenizo o Ministério Público, que foi onde mais avançou o processo, né, e a informação, inclusive, que eles nos passaram é que já tem 2 jogadores do Ceará confirmado o crime, né, no caso o Nino Paraíba e o Richard Coelho, e tem mais 2 que ainda estão sob sigilo de justiça, porque também ninguém pode, né, cometer um crime de ilação, de delação, de calúnia em cima de alguém que possa... Sem ter provas, né? Sem ter prova suficiente para poder punir. Mas eu acho que tem que ter uma punição mais forte, né? Essa punição passa por prisão, principalmente pelos manipuladores, né? Porque você viu aí, né, a humilhação daqueles que estão ganhando dinheiro com isso e corrompendo as pessoas naquilo que ela tem de essencial no esporte, que é o caráter, né? Um atleta, o maior patrimônio do atleta é o caráter que ele tem, né? Verdade. A obrigação que ele tem de defender aquela camisa que ele veste como um manto sagrado para defender aquele time. Nós somos uma nação de coração na ponta da chuteira, como dizia o Nelson Rodrigues. Todo mundo. Eu conheço o Brasil inteiro. Não tem uma cidade que você vá no Brasil, um lugar que você vá no Brasil, que você não veja uma pessoa com a camisa do time de futebol. É mesmo. Né? No dia, eu até me emociono, no dia do jogo do Brasil é feriado nacional, quando o Brasil está disputando uma Copa do Mundo. E a gente vê, né, todos esses exemplos, né, toda uma garotada que admira, que eu tentei jogar bola, né, fui um péssimo lateral direito, mas eu gostava, ali no Parque Araxá, lá no Campo do Pio. E isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Então eu acho que a gente tem que sair dessa CPI punindo exemplarmente, principalmente os corruptores, criando um normativo com relação à Casa das Apostas, porque não tem nenhuma lei com relação a isso, né? Inclusive tem uma evasão fiscal muito grande e o país precisa desses recursos também, e os times também precisam, então tem que ter um percentual, como tem no Time Mania, que esse dinheiro vai para fortalecer as atividades esportivas, um credenciamento para você saber em qual casa de aposta você está jogando e saber onde ela fica e saber cobrar dela quando tiver qualquer problema, porque do jeito que está aí hoje, eu até brinquei numa entrevista que eu dei esses dias, que eu confio muito mais no cambista do jogo do bicho da esquina do que numa casa de aposta na internet. Sim. Porque o cambista eu vejo todo dia, mesmo, lá perto do ponto de ônibus. A casa de aposta você não sabe nem onde é que fica, né? Você só está virtual, no celular, né? ou no computador. Invisível, né? Invisível. E que pode, inclusive, trazer um transtorno muito grande, que você pode botar sua aposta lá e ficar mesmo por isso mesmo. Então, tem que ter um credenciamento. E, ao mesmo tempo, se, a partir das investigações, nós identificarmos que também houve participação, né, da arbitragem, houve participação também de conluio das entidades, aí a coisa vai ser mais dura ainda, porque judicialmente você pode até questionar, né, esses resultados, né, e buscar aí não só punir os responsáveis, mas inclusive recompor, né, o status quo dos times que foram prejudicados. Então, eu acho que nós estamos no começo, a primeira oitiva vai ser feita a partir do dia 30, né, já começando pelo presidente do Vila Nova e o promotor público de Goiás, para dar, inclusive, a densidade, né, o ponto inicial, o ponto de partida das investigações, e, posteriormente, nós vamos, inclusive, chamar os jogadores, né, que se venderam, nós vamos chamar os operadores, né, fraudulentos do processo, inclusive os que estão presos, nós vamos chamar, que vem junto com a Polícia Federal, escoltado, mas vai ter que estar lá, para daí a gente puxar os fios da meada e poder ir a fundo e resguardar aquilo que é mais importante, muito importante para nós, que é a nossa paixão, que é o futebol brasileiro.
Parabéns por esse trabalho e continue mesmo, firme e forte, que a gente está aqui torcendo. Wesley, a última pergunta agora do povo. A última pergunta, a Marileda fez uma pergunta aqui, eu vou mexer aqui já, né? Ela perguntou como é que o deputado avalia a situação agora dos dois poderes do municipal da capital de Fortaleza, do PDT, com o PT. E eu vou formular aqui a pergunta dela dizendo que nós já estamos próximos às eleições municipais da capital do Ceará, Fortaleza, e aí nós temos 3 grandes nomes, né? De um lado, a possível candidatura da Luiziane, depois tem o Capitão Wagner, também tem a reeleição do prefeito Sarto e o Evandro Leitão também caminha ali por uma vaga. Como é que você avalia essa conjuntura 2024? Eu descobri que jornalista e repórter gosta mais de eleição do que os políticos. Vamos trabalhar, vamos mostrar o serviço, vamos ver na gestão o que é que pode ser feito, vamos questionar, né, os que são de oposição, vão denunciar o que está mal feito e vamos deixar a eleição para o período eleitoral, porque senão você se perde ali numa antecipação muito grande e o que eu disser hoje pode amanhã... Em política eu já vi quase tudo, né? Então, quer dizer, hoje tem um racha mesmo do PT com o PDT, estão, né, divididos, estão aí se degladiando. Eu não sei se daqui no ano que vem como é que está isso. Né? Tem aí, inclusive, a sombra do Roberto Cláudio, que você não falou também, né, que pode também ser um candidato. Né? Tem o Wagner e tem também agora esse movimento mais à direita, né, do Carmelo Neto e do André Fernandes. Então, eu acho que ainda está muito longe para a gente ter uma definição mais clara com relação ao processo. O importante é que a gente faça, né, uma avaliação profunda, né, sobre o que está acontecendo, como é que está a gestão e qual é a perspectiva de futuro, e faça uma boa opção, porque Fortaleza é uma das 5 maiores cidades do Brasil, né, e está abandonada. Né? Então, que a gente, pelo menos, consiga votar certo para ver a cidade voltar a crescer. E com problemas que já são muito antigos. Toda chuva aqui no Ceará, você pode ir lá no centro da cidade, ali na João Cordeiro com a Heráclito Graça, que você vai ter alagamento. Porque fecharam, né, o rio ali, né, e não tem a drenagem da água lá. E há muito tempo, né? Isso. Então, Nossa. Quer dizer, tem problemas aí seculares. Né? Nós fizemos, inclusive, um projeto muito bacana que não é tão divulgado aqui, que foi a reurbanização de toda a faixa do rio Maranguapinho. São 21 mil unidades habitacionais que foram removidas, né, que eram favelas na beira do rio e que foram reurbanizadas. Né? E você foi o primeiro projeto de saneamento básico em área urbana no PAC em 2011. Porque esse projeto eu tinha feito quando eu ainda estava na FUNASA. E dei de graça para o governo do Estado. Na época, inclusive, o secretário de Cidade do Estado do Ceará era o ex-governador Camilo. Está aqui, a FUNASA fez, está aqui, porque eu sabia da situação de desconforto, né, de toda essa população que morava no entorno do rio Maranguapinho. Né? Inclusive a contenção que foi feita numa barragem lá na Calcaia para diminuir a vazão, a pressão dessa água sobre essa população que morava ali no entorno. Então eu acho que isso é que são atividades que devem ser priorizadas, né, e discutidas e debatidas dentro, inclusive, dessa perspectiva do orçamento participativo. É muito bacana a população definir quais são as prioridades dos seus investimentos. Sim. E numa cidade como Fortaleza, nós temos toda a condição de fazer um orçamento participativo. Gente, eu queria uma salva de palmas aqui para o Danilo. Por favor, me ajudem. Estou muito feliz, muito obrigada. Foi, assim, uma honra tê-lo como primeiro aqui desse projeto que a gente pensou que... Eu sou uma pessoa que gosta muito de política e eu queria muito fazer essa cobrança tete a tete e falar aqui para vocês que a gente fez esse convite pessoalmente no gabinete dele em Brasília. Fomos muito bem tratados e assim que eu falei o nome do programa, geralmente o político dá um pulo lá atrás. Tu vai me cobrar? Como assim? Ele não, que legal, que bacana essa oportunidade de chegar lá, de falar. Então vocês viram o que hoje? Transparência. Vocês viram, eu não preciso nem falar para vocês. Credibilidade, a gente já sabia que existia. As fake news que estavam aí circulando na internet, a gente questionou hoje, foi muito bem respondido também, então achei muito bacana. O que você achou, Wesley?
Sensacional. O deputado aqui não mediu esforços para colocar a verdade, colocar os seus sentimentos, e nós ficamos muito felizes de começar esse primeiro programa com um deputado referência no nosso estado e no Brasil. Muito obrigado, deputado, e parabéns mais uma vez, Jaque. Para nós. Para todos nós, porque vai ser um sucesso muito grande. Obrigada, deputado. Eu não tenho dúvida. E política é para ser cobrado mesmo. Quando você faz a opção de ser um homem público, uma mulher pública, um representante do povo, você tem que trazer consigo também a humildade para reconhecer que você está ali ocupando uma função que é importante para a sociedade pela representação do cargo que você ocupa, mas ao mesmo tempo você tem que ter o espaço garantido para ser cobrado, né, para ser discutido as suas opiniões, para ser debatidos aquilo que você tem como projeto político, e isso melhora. Isso melhora. Eu tenho toda a convicção que quando você dialoga com a sociedade, quando você participa de um programa participativo como esse, as ideias vão surgindo, o debate vai fluindo e você vai, inclusive, analisando, né, e vendo aquilo que você fez de mais produtivo e melhor, e também identificando alguns erros, algumas dificuldades que você enfrentou e que você possa corrigir no processo da vida. A vida é isso, é uma evolução, e já que boa sorte, que Deus lhe proteja, que você consiga alcançar o sucesso que você teve na TV Diário, você consiga alcançar aqui também, no 20 Cobrar. Isso mesmo, muito obrigada. Eu queria agradecer também Moacir, seu assessor, um cara muito inteligente, nos recebeu muito bem também, assim, enfim. Me entregou. Agradecer ao Estúdio Viral, a toda essa equipe que está aqui hoje, Diego, Gil, meus convidados especiais aqui, ó, que gostam muito do senhor, Obrigado. Cauã, minha amiga Ozeane, e toda a empresa, né, todos os empresários aí da New Quality, patrocinador oficial do nosso 20 Cobrar. Muito obrigada a todos vocês. Próxima semana tem mais cobrança sim. E sabe qual é o melhor? Você aí que está em casa, você pode entrar em contato nesse WhatsApp aqui, ó, e mandar sua sugestão. Qual é o político que você quer que a gente cobre? Uma coisa eu te digo, eu vou fazer o convite. Eu não posso dizer que ele vai aceitar, porque nem todos têm a coragem de Danilo Forte. Eu sei que eu vou fazer o convite e digo mais. Se disser que não vem, eu digo também. Eu não sou nem baú, né não? Então, nossa função é cobrar e estaremos cobrando aqui na próxima semana. Um grande beijo para todos vocês e tchau, tchau.